professor! Que foi, Xaropinho? Mas eu fui na igreja, aí você chegou lá, você leu o livro. Eu li o livro. Que livro que eu li? A Bíblia. Não é Bíblia, é Bíblia. Bíblia. Isso, nós lemos a Bíblia na igreja. Mas você falou que Deus ia falar comigo. Mas Deus fala com a gente através da palavra dele, Xaropinho. É uma carta, a Bíblia é uma carta que Deus mandou para nós. Às vezes você tem que falar com uma pessoa, você não manda e-mail? Manda e-mail. Então, você não falou com ela através do e-mail? Falei. A Bíblia é a mesma coisa, como se fosse um e-mail que chega para nós. Ah, é? É lógico, Xaropinho. Eu pensei que Deus ia falar com a gente diretamente, cara a cara, assim, e o céu ia abrir, e o teto ia sumir, e... Não, Xaropinho, não é assim que Deus fala com a gente, Xaropinho. Deus fala com a gente através dessa carta, que é a Bíblia, desse livro. Deus fala com a gente também através dos seus servos. Deus fala com a gente também através de sonhos. De sonhos? É, às vezes Deus quer mandar um recado pra gente e Ele dá um sonho pra gente. Tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia. Deus deu um sonho para José do Egito. O Zé? O Zé, Xaropinho. O Zé teve um sonho de Deus. Deus deu um sonho para ele, que ele ia se tornar alguém muito forte, muito grande. Olha só, Deus falou com ele. Falou com ele através de sonho. E essa história foi uma história tão impressionante, tão forte, que Deus ele escolheu essa história para poder estar na Bíblia. Ah, então é só uma história. Mas é uma história que aconteceu. Na escola tem uma matéria chamada História. Você já estudou História? Já estudei História, tem professor de História. Então, o professor de História, ele está contando uma fábula ou ele está contando o que aconteceu? Ele conta o que aconteceu. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Está contando algo que aconteceu. E José se tornou um grande governador do Egito. Entendeu, Xaropinho? Então, apesar da gente estar lendo a Bíblia, estar lendo esse livro, é Deus falando com a gente. Mas não foi escrito por homens. Mas claro que foi escrito por homem. Você queria que quem mandasse uma carta para nós? Próprio Deus. Mas Deus, ele escreveu a carta para nós, ele inspirou, ele deu a iluminação, ele mostrou para esses homens como é que tinha que ser feito. Imagina você, Xaropinho, que essa história de José mesmo é uma história que quem escreveu foi Moisés. Moisés ele começou a escrever essa história que foi passada de antepassados para ele, e ele escreveu essa linda história. Por que ele escreveu? Por quê? Porque Deus mandou, coloca a história de José aí, que é uma história muito importante para vocês saberem como que eu trabalho também. Uau! Então quer dizer que foi Moisés que escreveu porque Deus mandou. Exatamente, tudo que está escrito na Bíblia são informações que são conhecimentos que o próprio Deus mandou os seus discípulos, os seus servos escrever essas histórias. E são histórias reais, Xaropinho. São histórias assim que constroem caráter, personalidade na vida da gente. É muito importante conhecer as histórias bíblicas para você saber com quem você está lidando, com o tamanho do Deus que você está lidando, né? Para você conhecer mais a Deus. E para ele me conhecer? Ele já te conhece, Xaropinho, até que foi ele que te fez. É assim que funciona? É assim que funciona. Então quando a gente vai lá, você vê alguém lendo a palavra de Deus, opa, tem que ter muito respeito e muita reverência. Ah, é? É, porque quando alguém está lendo a palavra de Deus, ela está lendo uma carta que Deus mandou pra gente. Olha só, então eu vou ler todo dia. Isso mesmo, lê todo dia, nem que for um versículo pequenininho, tá bom? Tá bom, porque se eu ler todo dia eu vou ficar forte. Vai ficar bem forte, forte na alma e no espírito. É isso aí, Xaropinho. Vou ter cheio de fé. Cheio de fé, sabe por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensinou, através do apóstolo Paulo, que a fé, você quer ter fé? Quero ter fé. Então, ó, pega essa aqui. A fé vem pelo ouvir. Ouvir? Isso. Eu ouço bem. Eu sei que você ouve bem. Olha o tamanho da orelha. É, grandona. Eu sei disso. Então a Bíblia diz assim, Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir. E ouvir sabe o quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia. É isso aí, entendeu? Quando você ouve a palavra de Deus, você se enche de fé. Olha aí, galera, fica ligado aí, tá vendo? Vamos se encher de fé e ouvir a palavra de Deus. Isso. E a palavra de Deus também, Xaropinho, ela é cantada. Às vezes você está cantando um hino e esse hino fala da palavra de Deus. Se o hino falar da palavra de Deus, você também se enche de fé do mesmo jeito. Pode cantar então? Pode cantar, pode louvar. Então vou cantar o hino. Salve o Corinthians. Não, esse não, Xaropinho. Tem que cantar hino de Jesus. Eu vou te ensinar, depois você canta, tá bom? Então tá bom, vou cantar, mas eu quero cantar. Tá bom, depois você canta, Xaropinho. Se gostou do vídeo, seja membro do canal. Inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.